Olá, boa noite a todos e a todas. Bem, aqui nós vamos falar sobre Penal 5, tá? A aula que eu mandei para vocês foi até o artigo 320, condescendência criminosa, e pedi para vocês fazerem um paralelo com a revogação já do 322, 323, se não me engano, a violência arbitrária, pela 4898/65, que era a lei que antecedia a lei de abuso de autoridade, tá? Vou aguardar aí o trabalho de vocês, acho que já até expirou já o prazo, já, se eu não me engano, para que vocês coloquem esse trabalho. Bem, o que eu vou fazer? Eu me lembro perfeitamente, na nossa última aula, dia 12 de março, que nós paramos na advocacia administrativa, tá? Comecei a falar, tal, e já se aproximava o fim da aula, e eu lembro, então, eu vou partir daqui, né, para vocês, até porque eu mandei o material que eu montei para vocês, do 318 até o 320, se eu não me engano, né? Aliás, mandei mais também, mandei peculato, mandei corrupção passiva, né? Mandei um monte de coisa para vocês, tá? Nós vamos fazer o que hoje? Nós vamos conversar aqui hoje até o artigo 325, tá? Por quê? O 323, nós vamos comentar abuso de autoridade no momento próprio, tá? Uma legislação extravagante. Eu até não tinha essa lei, porque essa lei era uma lei, né, bobinha, de 65, né? Agora ganhou uma super dimensão, eu vou ter que incluí-la, né, porque nós vamos falando de penal e legislação extravagante, não é isso? Então eu vou incluir lá. Então 322, né? Perdão, a violência arbitrária nós não vamos ver, óbvio, né? Nós vamos ver o abuso, vocês já fizeram o trabalho, então no final do semestre nós vamos comentar novamente. Então nós vamos até o 325, ou 326, eu acho, até porque 327 é o conceito de funcionário público, e aí começa já um outro título, um outro capítulo, perdão, do Código Penal. Tá ok? Então, vamos começar. Bem, a advocacia administrativa. Veja só, por que punir esse crime? A advocacia administrativa ela vem inserta lá no artigo 321 do Código Penal, que assim menciona: patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valentes da qualidade de funcionário. Então, aqui é o que acontece da seguinte forma. O que é o interesse? É você defender o interesse alheio. Se o interesse for do funcionário público, muda a figura, tá? Então, a advocacia administrativa, ela vem nesse cenário, né, da pessoa, ela utilizando-se desta qualidade de servidor público, ele consegue, é óbvio, né? Eu brinco até com os meus alunos que você, poxa, na qualidade de servidor público, você consegue às vezes até entrar, né? Em algumas repartições públicas, você não consegue nem pisar dentro da administração pública. Já sendo um servidor público, então você se utiliza dessa qualidade para poder justamente conseguir defender algum interesse privado que não seja o do próprio servidor público. Tá. Uma outra coisa que eu queria conversar com vocês é para que vocês anotem a Lei 8.112/90. Essa lei é a lei que rege os servidores públicos da União. E lá, essa lei é muito boa, viu, gente? Porque ela traz alguns conceitos, inclusive eu vou utilizar aqui, porque ele fala... vou utilizar essa lei porque ela fala em exercício, principalmente no exercício prolongado ou antecipado, né? Ou ilegal, exercício ilegal, antecipado ou prolongado, que é um crime. E eu tô falando nisso porque essa lei, ela é importante para que você consiga entender alguns conceitos dentro da administração pública, haja vista que vocês ainda não tiveram direito administrativo,
tá ok? Muito bom. Vamos lá. Primeiro ponto sobre a advocacia administrativa é nós identificarmos que ela é um crime de mera conduta. Que ela é um crime de mera conduta. Ou seja, ela vai se consumar no momento em que o funcionário público ele patrocina um interesse perante a administração pública, tá? Então, muito bom entender isso. Eu não preciso ter nenhum tipo de consumação dos resultado, aquela coisa toda. Crime de mera conduta. Isso que eu acho importante aí para vocês anotarem. Depois, pode ser cometido de qual forma? Por ação? Por omissão? Das duas formas? Modalidades de cometimento, de forma comissiva e omissiva, tá? Porque o próprio núcleo do tipo, ele já pressupõe, né, algo nesse sentido. Lembrando sempre, o que eu converso muito com vocês, penal, é o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, tá? A omissão penalmente relevante. Outro destaque que eu quero fazer para vocês, não sei se vocês perceberam, ou melhor, vocês viram, mas na anotação que eu mandei para vocês, na aula que eu mandei para vocês, eu sempre colocava causa especial de aumento de pena, artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal, que assim menciona: a pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. É a que nós chamamos de a causa especial de aumento geral, né? Basta ele estar inserido nesse contexto, ele vai ter uma causa de aumento de pena. É aquilo que eu brinco com os meus alunos, né? De quem que o Código Penal não gosta? Do reincidente e do servidor público que comete crime, tá? Esses dois caras, cara, eles são odiados pelo Código Penal, motivo pelo qual, no parágrafo 2º do artigo 327, sempre vai ter essa causa geral de aumento de pena. Ela é especial porque ela é prevista no artigo 327, mas ela é aplicada a todos os servidores públicos, porque justamente se encontra lá no artigo 327 do Código Penal, tá? Bem, sobre patrocínio, sobre a advocacia administrativa, eu tenho aqui duas considerações, três considerações a fazer. Primeiro, é a advocacia administrativa na lei de licitações, tá? Nós vamos ter alguns crimes, mais para frente nós vamos ver aqui, hoje ainda, alguns crimes que foram revogados pela lei de licitações, tá? E isso é importante, porque economiza um tempo para a gente poder falar, né? Que não está mais, foi revogado, se encontra lá no artigo na lei de licitações. E uma das questões que eu queria comentar com vocês é da advocacia administrativa na lei de licitações. Se vocês quiserem anotar aí, por favor. A advocacia administrativa, veja só para você entender. Se eu pratico uma advocacia administrativa geral, é óbvio que eu vou estar cometendo o crime do artigo 321. No entanto, se eu patrocinar o interesse, e aí isso aí tem uma certa frequência aí no nosso mundo, quem acompanha os jornais, né, não é uma crítica, mas sim uma constatação, de que nas licitações é que você percebe um grande arsenal de exemplos, né? E para você, então, se você pratica uma advocacia administrativa em que tiver como objeto uma licitação, você sai do artigo 321 e vai para onde? Vai para onde? Vai para o artigo 91 da Lei de Licitações. A Lei de Licitações, já conhecida de vocês, é a Lei 8.666/93. Ok? Então, primeiro ponto, nós temos aqui a aplicação do princípio da especialidade.
especialidade, norma especial, afasta a incidência da norma geral. É bom você anotar isso aí, porque é sempre interessante, em prova, vocês trabalharem com esse tipo de exceção, né? Porque se a regra está no 321, pela especialidade, se tratar de licitações, nós estamos diante da especialidade. Outra para você já anotar aí no teu caderno, nas suas anotações, é no que tange aos crimes contra a ordem tributária. Então, se você quiser anotar, lá no artigo 3º, inciso 3º, da Lei 8.137/90, 8.137/90, lá trata também uma espécie, né? Você trabalha dentro da administração tributária, você, pela sua qualidade de servidor público, você vai patrocinar algum interesse aí de alguém, de algum conhecido, dentro da administração tributária, tá? A administração tributária não deixou para trás e sempre, já em 90, lembrando que o Código é de 1940, então 50 anos depois ela fez questão de não deixar na vala comum, ela fez questão de especializar essa conduta, tá certo? E o terceiro ponto que eu queria deixar com vocês é sobre a advocacia administrativa e concurso de crimes. Perfeitamente admissível o concurso de crimes entre corrupção passiva, concussão, prevaricação, né? Vem no pacote, né? Porque é aquela velha pergunta, professor, né? Sempre tem uma perguntinha do aluno, e se ele pedir um dinheirinho, professor? Veja só, ele estava patrocinando o interesse, certo? De uma pessoa perante a administração pública. Chegou uma pessoa e disse assim, olha, fulano de tal, que é o servidor público responsável, pediu um dinheiro. E aí ele começa ali a intermediar o quê? Uma rede de corrupção dentro ali da administração pública, ou até daquele caso. Então, eu vejo aqui a corrupção passiva, certo? Ativa por parte daquele que está oferecendo dinheiro, que aí nós conversamos, né, em sala de aula, sobre a exceção pluralista à teoria monista, que nós já conversamos sobre isso. Então, vejo aqui o concurso de crimes fácil, mas assim, facílimo, com outros crimes dentro dos crimes da administração pública, praticados contra a administração pública. Tá ok? Muito bom, muito bom. Bem, com isso, nós encerramos o artigo 321. Vamos para o 322, só que o 322 é a violência arbitrária. É a violência arbitrária que é objeto, inclusive, de trabalho de vocês aí, e que no final do semestre nós vamos trabalhar aí com esse crime, que é o abuso de autoridade, tá ok? Então vamos agora ir para o artigo 323, abandono de função. Interessante esse artigo, né? Interessante esse artigo, porque ele tem algumas nuances que vocês vão entender. Eu vou ler ele inteiro, e aí nós vamos separar aqui algumas coisinhas para falar para vocês. Vamos lá. Artigo 323 do Código Penal. Abandono de função. Abandonar cargo público. Professor, e se for função? Não entra aqui. Não, mas e se... não entra. Professor, e se ele for comissionado pela prefeitura de Xirimbeca do Norte, né? E aí ele não vai trabalhar. Ele bate o cartão 8 horas da manhã, bonitinho, vai embora, não trabalha. O que ele é? Ele tem cargo? Não. Ele tem função, comete o crime. Aqui não. Mas não vai responder por nada administrativo, tá?
Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam de crime, já matou aqui uma porrada de pergunta. Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei, tá? Detenção de 15 dias ao mês, esculacho de bisavó, né? Por videochamada, porque você não pode mais estar em contato com os avós e com os seus bisavós, né? Porque pena de 15 dias está de brincadeira comigo, né? E lembrando, gente, aqui nós estamos tratando de crimes contra a administração pública. Crimes que lesam o patrimônio público, certo? Quer ver? Médico da UPA, enfermeiro da UPA, policial. Tudo bem, não estou falando que eles são, que a função deles é a mais importante dentro da administração pública, não é isso não. O problema maior aqui é que certos cargos dentro da administração realmente não dá pra... Sabe por quê? Daqui a pouco vai vir um aluno e perguntar: professor, por quanto tempo eu abandono? Então, tem uma lenda que fala de 30 dias, mas abandona uma função de médico de uma UPA, né? Policial. Aqui não, queridinha. Nada de 30 dias. Há uma jurisprudência, né? Importando um pouco até do direito do trabalho, que fala em 30 dias. Mas não caia nessa besteira não, hein? Areia movediça. Dependendo do cargo que ele ocupa, basta causar prejuízo para a administração. O abandono dele acabou. Quanto? 2 horas, 3 horas? Não sei. Mas pode ser. Tá? O segundo ponto importante. Parágrafo 2º. Se do fato resulta prejuízo público, detenção de 3 meses a 1 ano, que é o abandono qualificado. E se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, já vamos conversar já sobre a faixa de fronteira, ok? Muito bom. Então, voltando ao que nós tínhamos falado, qual o prazo do abandono? Não tem. A lei foi sábia, não disse. Não disse justamente por causa disso. E aqui, lembrando o nosso saudoso Nelson Hungria, a análise do abandono de função, ela é verificada em cada caso. Em cada caso concreto, né? O professor Nelson Hungria, no seu tratado, ele dizia, eu lembro disso, que se o cargo... Eu vou dar um exemplo meu aqui. Vamos supor que o delegado de polícia, que está no plantão, iria me render, né? Ele não vai trabalhar. Fala, não vou trabalhar. E 8 horas, 8h10, 9 horas, 9h30, esse cara não aparece. Mas aí o que acontece? Nós, servidores públicos, ganhamos, e os policiais, ganhamos um adicional que chama-se RTP. Seria uma hora extra da iniciativa privada. Então, eu fico no lugar dele, já aconteceu já uma vez, não por abandono, mas um delegado, ele sofreu um acidente, né? Ele estava indo trabalhar, vindo para o plantão, e sofreu um acidente de carro. Graças a Deus, nada grave, mas ficou 2 dias internado. O plantão, eu ia sair às 20 horas de um sábado, né? E ele iria ingressar, né? Começar às 20. Fiquei sabendo, era por volta das 7 e pouco. Ali eu fui até às 8 horas da manhã do outro dia. Aí você fala, mas aí que tá, houve abandono? Não, esse caso desse delegado não, porque, aliás, não é que ele quis abandonar, ele sofreu um acidente. Aí vamos supor que eu não vou trabalhar hoje, tá tendo uma festa aqui em casa, tô bem, faz 10 anos que eu não vejo meu irmão, vou ficar aqui. Olha só que interessante. Teve prejuízo? Não. Eu toquei o plantão, exemplo. Eu toquei o plantão, lá fiz os flagrantes, atendi o público, o plantão, nenhum prejuízo para a administração pública. Certo? Dinheiro não perdeu, porque eu ganho já um adicional, que é para eu justamente ficar, né, porque o serviço público não stop. Não é isso? Então, nesse caso, esse colega, né, nesse caso fictício, ele vai responder no âmbito administrativo, perante a Corregedoria da Polícia Civil. Mas creio eu que não haverá esse crime, porque houve
não houve o abandono do posto. Simplesmente ele foi substituído. A administração pública permaneceu normal, né? Não concordo. Deveria responder, mas, né, não é o caso aqui. Tem que provar o abandono e provar o prejuízo. No caso, não houve. Ponto número 2 é que somente caracteriza o crime com abandono de cargo, função, né? Não entra aqui. Então, a título de exemplo, um jurado que exerce a função pública jamais pode responder por esse crime, né? Um jurado aí do tribunal do júri jamais responderia por esse crime por envolver só a função, ok? Bem, eu ainda estou pensando no exemplo do delegado que ele fez isso um dia comigo. Nossa Senhora, não responde por crime, mas administrativamente ele vai responder perante a sua casa censora. O que eu não falei no artigo 321, fala agora, é que é crime próprio, né? Somente funcionário público pode cometer. Eu até não fiz essa explanação, porque é meio que óbvio, tá? Crime próprio. Quem que é o sujeito passivo? É o Estado, né? Já falamos isso logo na aula inaugural com peculato, né? O que me chama a atenção aqui é no que tange a consumação e tentativa, né? Consumação, que eu não gosto de chamar de consumação e tentativa, eu prefiro chamar de iter criminis, né? Qual o iter criminis? Ele completa o iter criminis? Qual a primeira pergunta? Esse crime, se quiser anotar inclusive, pode anotar. Esse crime é de perigo abstrato ou de perigo concreto? Eu já respondi já, né? Se você parar para pensar um pouco. Bem, é de perigo concreto. Por isso que eu falei do delegado de polícia no exemplo fictício, né? Porque eu tenho que provar que houve um abandono, deixa eu até voltar aqui, abandonar cargo público, e aqui pressupõe o prejuízo. Não houve prejuízo algum. Então eu tenho que demonstrar o perigo. Portanto, trata-se de crime de perigo concreto. Trata-se de crime de perigo concreto, né? Eu entendo, fazendo aqui um parênteses, que o crime de perigo abstrato, ele beira a inconstitucionalidade, né? Porque você falar que qualquer conduta, ela fere o bem jurídico tutelado, né? Ao meu ver, parece meio que você não ter uma determinação, porque o direito penal, ele deve trabalhar com, eu brinco com os meus alunos, né? Não pode fazer curva. Então você ter assim, não, então, mas nesse caso basta você fazer. Mas peraí, né? Será que se eu não teve problema nenhum? Ninguém ser ferido? Nada? Não, mas o perigo aqui é abstrato. A lei presume o perigo. Sei lá. Vale aqui a leitura sobre isso do professor Guilherme de Souza Nutti. Tem um artigo muito bom, né? Aliás, um artigo que está no livro dele sobre, né, uma eventual inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato. Vale a pena dar uma olhada, ok? Muito bom. Se não houve perigo, professor, que bom. Não houve perigo? Não tem nada a se provar? Não é perigo, não teve nada a se provar? Ótimo. Vai responder na esfera administrativa, tá? Vai responder na esfera administrativa. Minha opinião, que não vale de nada, não vai cair em prova, não vai cair em prova na minha prova, né? Eu entendo que alguns crimes deveriam até sair do Código Penal e ficar na esfera administrativa, tá? É o chamado direito administrativo sancionador. Por quê? Porque vocês viram a pena? Porque eu fiz questão de brincar, não, né? Mas de falar que é um esculacho de vó. Pena de quanto? Pena de 2 horas a 2 dias, né? Pena de 15 dias ao mês. Tá de brincadeira comigo. Para que você movimentar a máquina penal? Que o direito penal, ele serve para quê? Para pacificação social, tá? Então, esse crime é um crime que, na minha modesta opinião, sai daqui, revoga, acaba, fica na esfera administrativa. Você que tem contato com o servidor público federal, pergunta para ele, estadual,
municipal, às vezes o administrativo vem com tanta dor, dói tanto o administrativo, né, que ele fala, o penal eu tô tranquilo. Eu sempre ouvi isso dos policiais, de alguns servidores públicos, até municipais. O penal a gente dá um jeito, e o administrativo, né? Pelo menos o nosso administrativo é bem pesado, né? Tudo bem? Tranquilo? Não cabe modalidade culposa, só dolosa, portanto, é um crime cometido só a título de dolo, né? Ai, sem querer eu abandonei o serviço, né? Não existe isso, né? Seria um pouco muito. E é isso aí. O que mais nós temos para comentar aqui com vocês? Ah, tá. A faixa de fronteira. Importante. A faixa de fronteira, quem quiser anotar, eu pesquisei para vocês, ela vem no artigo 1º da lei 6.634-6634 de 1979/79, o ano que eu nasci. Mentira. Você já sabe, né? Eu nasci em tudo que é ano. Ela define a faixa de fronteira, tá? E anota aí também. O parágrafo 2º do artigo 20 da Constituição Federal diz que a faixa de fronteira, por óbvio, né, é fundamental, né, para a defesa do nosso território nacional. Então, vocês vão casar. O parágrafo. Outra coisa, vocês viram que esse artigo, essa lei, a lei de fronteira, ela é de 79. Foi recepcionado pela nossa Constituição Federal. Tá bom? Então, só para você colocar aí. E o que eu sempre digo para vocês, que é a causa especial de aumento de pena, que é o parágrafo 2º do artigo 327 do Código Penal. Tá ok? Com isso... tá. Uma coisa importante para vocês. Anota aí. Artigo 344 do Código Eleitoral. Código Eleitoral. Tá? O que fala lá? Só vou ler para vocês aqui. Recusar ou abandonar o serviço eleitoral sem justa causa. Né? Para quem aqui já trabalhou nas eleições, é um absurdo, né? Imagine o cara tá lá, convocado, tudo. No dia ele faz aquele esqueminha, né? Ele vai de manhã, depois sai para almoçar e não volta mais, né? E várias pessoas para votar. O voto é sagrado no nosso país, né? É obrigatório. Então, tem isso aí, esse abandono que seria uma forma mais especial de um abandono. Tudo bem? Artigo 344 do Código Eleitoral. Tá bom? Então, com isso, eu encerro o artigo 323 e já ingresso no artigo 324 do Código Penal, que chama-se exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Vamos ver. O que fala o artigo? Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Detenção de 15 dias ao mês. Esculacho de vovó, né? Bem, aqui a gente tem que fazer algumas considerações antes de ingressarmos na parte propriamente dita do crime. Veja só, o que se protege aqui? Muito mais do que a administração pública, muito mais do que o Estado, enfim, protege-se, e aqui eu vou só fazer um parênteses com a matéria que vocês não tiveram ainda. Protege-se a essência da administração pública. Qual seria? O ato administrativo. Vejam só, os senhores e as senhoras. O ato administrativo, um dos seus elementos, e aqui eu chamo a baila
o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que chama exatamente de pressuposto subjetivo, que é justamente o quê? Saber se o cara pode fazer aquele ato ou não. Meu, esse crime aqui é muito importante. É muito importante. Por quê? Vamos supor que dentro da administração pública nós temos os atos administrativos. Vocês já ouviram, no mínimo, já ouviram falar. E vejam só, os senhores, aqui o ato administrativo, um dos pressupostos dos atos administrativos é justamente esse pressuposto que o professor Celso Antônio ele denomina de pressuposto subjetivo. Peraí, aquele cara que fez o ato, ele podia fazer aquele ato? Ele estava cumprindo com os requisitos legais? Ele não estava afastado? Ele não estava fazendo de forma... Ele já foi exonerado? Ele já foi removido? Ele tinha sido substituído? Então, é muito importante esse crime porque ele vai dar o quê? Legalidade aos atos administrativos a partir desse pressuposto. Tá ok? E aqui eu chamo a baila novamente, e agora sim falando da lei 8.112/90, 8.112/90, que trata do regime jurídico dos servidores públicos da União. Para quê? Para justamente falar o que seria exercício, né? E aqui me permita que eu separei na lei. O exercício nos termos da lei é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Opa, aqui entra a função. Então você vai anotar no teu caderno que no exercício ilegal, antecipado ou prolongado, entra a função pública. Entra a função pública. Vocês não podem esquecer disso aí, certo? Professor, mas como que eu posso imaginar um crime? Fácil. Hoje em dia, gente, vocês vão me desculpar, com acesso à informação que nós temos, né? Internet e tal. Mas antigamente, o cara, imagine o delegado de polícia, que, vamos supor, que ele tenha sido exonerado, né? E ele está lá está no exercício de suas funções. Mas vamos imaginar que o código é de 640, certo? Naquele dia, ele lavrou um auto de prisão em flagrante. E naquele dia mesmo ele tinha sido, né, exonerado. Vejam só, os senhores. Claro, ele comete o crime? Não por quê? Porque tem uma palavrinha aqui que eu fiz até uma ênfase quando eu li. Entrar no exercício de função pública antes satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização depois de saber oficialmente que foi exonerado. Então é óbvio, né, que ele não estava sabendo. E outra, esse crime é cometido com dolo ou com culpa? O que vocês acham? Dolo. Então quando ele fala assim, olha, somente pode cometer o crime a título de dolo. Ele não estava sabendo oficialmente. Mas você deveria saber, você vacilou, né? Lembra que eu sempre comentei com vocês que o vacilão, quem não tem o dever de cuidado é o culposo. Não é o caso aqui. Então, mesmo depois de saber oficialmente que estava afastado ou, de qualquer forma, removido ou substituído, ele vai lá e comete um ato, então ele está em curso aqui no crime do artigo 323 do Código Penal. Desculpa, 324 do Código Penal. Bem, trata-se de crime próprio, né? No que tange a tentativa, também ela pode ser, do ponto de vista fático, difícil a comprovação, mas é aceita a tentativa. Com relação ao iter criminis, então, é possível ser interrompido o seu iter criminis pela tentativa, certo? Muito bom. Depois, para finalizar, a causa especial de aumento de pena, que eu já falei 300 vezes, do parágrafo 2º do artigo 27. Fica aí a dica para vocês, então, de entender que esse crime é muito importante, né? Porque ele dá
validade aos atos da administração pública, tá ok? Com isso eu me despeço de vocês da aula de hoje. Fica para a próxima aula, artigo 328 do Código Penal, tá ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus.